Que é essa que você falou aí, Patrícia, exatamente. Função modalizadora se percebe quando o autor do texto, mesmo que o texto seja de base expositiva, tá? Mesmo que o texto tenha uma predominância objetiva, em algum momento o cara se posiciona. Então, preste atenção, por favor, a diferença das minhas informações. Ó, se eu falo para você assim, ó, mais de 400 mil pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19. Isso é um dado, concorda? Isso é um dado, eu não me posicionei, não falei se está certo, se está errado, se eu acho bom que morra todo mundo, não falei nada, entendeu? Eu só expus um dado objetivamente, tá? Agora a diferença, ó, é absurdo que mais de 400 mil pessoas percam sua vida por causa de uma pandemia. Opa, quando eu falei que é absurdo, eu me posicionei, concorda? Esse é absurdo aí é um exemplo da tal função modalizadora, entendeu? Então, o cara faz assim, vê se você concorda comigo. Ó. Ele fala como o pensamento era muitos anos atrás, que era um pensamento em que a hierarquia se devia à posição social, ou seja, se o Paulinho era mais rico do que eu, ele era mais digno de respeito do que eu, era assim que se pensava muito antigamente. Ele passa um pensamento um pouquinho mais evoluído depois, até chegar mais ou menos próximo do que nós pensamos hoje em dia, que é o que aparece no final. Só que quando ele expõe esse pensamento do final um pouco mais evoluído, ele se posiciona. Olha como é que começa o último período. Ele fala assim, ó, incensurável é a permanência da concepção kantiana. Quando ele fala que é incensurável, quer dizer que ele concorda com essa visão. Entendeu? Então ele se posicionou. Tá legal? Ele se posicionou. Lá no último período do texto, o cara dá um aspecto mais subjetivo para o texto aí, quando ele se posiciona, tá? Agora vamos falar em predominância. Concordamos que o texto tem predominância objetiva? Tem predominância expositiva? Então só no finalzinho o cara se posiciona com relação à questão lá, tá? Ele divide o texto dele, se não me engano, em 4 momentos históricos aí, em 4 momentos da história com pensamento com relação à dignidade humana, o que era de verdade, para depois ele vem lá expondo todos eles e só no finalzinho, quando ele fala de um pensamento que mais se aproxima do que deveria ser hoje, ele se posiciona e fala que é incensurável, é indiscutível, não se pode discutir que o pensamento do último filósofo aí do Kant citado é o mais correto. Então, só para pegar o finalzinho de novo, ele fala assim, ó, incensurável é a permanência da concepção kantiana, no sentido de que a dignidade da pessoa humana repudia quer dizer, vai de encontro, nega, tá? Toda e qualquer espécie de coisificação. O que é coisificação? Tratar essas pessoas como se fossem coisas, entendeu? As coisas têm mais valor e menos valor, não tem? Os seus óculos podem ser mais caros que a sua caneta, mas eu não posso atribuir essa mesma coisificação às pessoas, não posso atribuir mais ou menos valor a uma pessoa por seu nível de instrução ou nada disso não, tá legal? Repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano. Pessoal, até aí tudo certo? Beleza para todos aí? Agora, eu vou passar os olhos com você pelas 3 questões que aparecem, que se ligam a isso aí. Vou ver com você de que tratam essas questões para que nós passemos a resolvê-las, tá? Tudo bem? Aqui no quadro nenhuma informação relevante, não? Ah, tá. Obrigado por isso. Valeu. Não dá para cair, não. Pior que está gravado, né? Se eu cair, pensou? Pessoal, vamos ver aí as questões? Ó, questão item, vamos jogar os 3 itens, tá? Vou passar os olhos pelos 3 itens. Vamos ver quais são os artifícios dos quais eu me valeria para poder fazer essas questões. Quais itens me fariam voltar ao texto, tá? Para poder fazê-los, beleza? Vamos lá. Número 1. No primeiro parágrafo, os parênteses foram empregados para isolar palavras cuja função é explicar o sentido do elemento que imediatamente lhes antecede. Bom, olha só, o que é explicar o sentido, pessoal? Explicar o sentido é elucidar, esclarecer. Vamos lá, eu boto aqui uma palavrinha difícil para você, entendeu? Bota aqui uma palavrinha, sei lá, nefelibata, uma palavrinha que não é das mais comuns não, tá? Não é das mais comuns. Bom, é uma palavra que não é de uso comum, ninguém é de bater papo falando nefelibata, né? Aí aqui eu boto entre parênteses uma expressão com a intenção de explicá-la, de elucidá-la, de esclarecê-la, tá? Ó, o que vive no mundo das nuvens. E dou sequência. Geralmente quando você faz isso dentro de um texto, você tem que intenção? Tem a intenção de colocar entre parênteses uma coisa que elucide, que esclareça, que transforme uma expressão mais difícil, mais hermética, mais fechada,
menos conhecida numa questão mais clara, tá legal? Ele fala, preste atenção, aí ó, o seguinte, que no primeiro parágrafo os parênteses foram empregados, reparou lá? Para isolar palavras cuja função é explicar o sentido do elemento que imediatamente lhes antecede. Eu tenho a impressão de que ele faz isso 2 vezes no primeiro parágrafo. Bota parênteses 2 vezes. Eu quero que você perceba o seguinte, em um dos 2 casos, eu poderia dizer que ele está certo. Só que ele não especificou em qual caso, ele falou nos 2, entendeu? Em um dos 2 casos, eu poderia dizer que está certo. No segundo caso, ele faz isso, não faz? Quando ele fala aí, ó, a partir disso poder-se-ia falar em uma quantificação, hierarquia. A hierarquia explica isso, não explica? Mais ou menos, beleza? Só que no primeiro caso, dignidade, dignitas, ele só põe isso aí em grego, entendeu? Você repara que ele colocou em itálico, não é isso? Para que serve o itálico dentro do texto? O itálico dentro do texto, ele é empregado principalmente para indicar o chamado estrangeirismo, entendeu? O itálico dentro do texto, ele é usado principalmente para indicar o estrangeirismo, a expressão que é reproduzida na língua de que veio, entendeu? O cara bota em inglês, em grego, em latim, em italiano, entendeu? Então, quando você está escrevendo um texto aí, e você vai pôr a palavra em inglês, ou francês, ou russo, você bota em itálico, tá? Ah, professor, e na redação, se eu for usar? Na redação, eu acho improvável que você use algum estrangeirismo, tá? Mas se for usar, põe aspas. Você não tem um recurso do itálico na redação, entendeu? Se for usar, você põe aspas lá, tá? Bom, já dei uma visão sobre a questão 1, vamos à questão 2. Eu acho assim, eu vou quantificando com você, me portando como eu me portaria se eu fosse você fazendo a prova, tá? Eu ia achar a questão 1, assim, do padrão de 0 a 10, 6 ou 7 de dificuldade, não achei tão complicada assim não, se eu pensar com uma certa clareza, tá legal? É uma questão que não envolve nenhum aspecto gramatical, envolve um mínimo de capacidade de leitura e percepção. Isso aí não é nem interpretação de texto, entendeu? É só você ler o enunciado com atenção e no dia da prova, cara, a única vantagem que a atenção vai dar em você é que você vai ler os enunciados com muita atenção, não vai? O enunciado deu uma elucidada para você, não deu? Cuidado, já vou antecipar uma coisa para você. O CESP, ele gosta de fazer assim, ó. Por exemplo, as 4 palavras empregadas no primeiro parágrafo foram acentuadas pela mesma regra, entendeu? As 4 palavras do primeiro parágrafo são pela mesma regra. Cara, normalmente 3 são, entendeu? Normalmente 3 são. Você imagina um aluno muito trouxa que tenha visto só o último caso aí, ó, da hierarquia lá. Ah, sim, mas espera aí, ele falou dos 2 casos. Então, cuidado, observe sempre os 2. O CESP nunca faz uma afirmação 100% errada. Nunca faz, entendeu? A afirmação do CESP nunca é 100% errada. A afirmação errada do CESP geralmente tem aí uns 70% de informação correta, a qual ele incute uma informaçãozinha errada lá. Então, faça isso com atenção, tá? Item 2. Seria mantida a coerência do texto... Opa! Questão nova do CESP agora. Preste atenção, já falamos sobre isso, vou repetir, tá? Quando o CESP propõe a troca de uma frase por outra, ele pode fazer isso de várias formas, tá? Se você vem fazendo provas do CESP como eu recomendei, ou seja, começou 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, se você veio fazendo assim, deve ter percebido uma coisa. Até há 1 ano e meio, até há 2 anos talvez, o CESP colocava 2 tipos de questão de reescritura, tá? Que continua caindo até hoje. A primeira, a mais comum, é aquela em que ele pedia a você que a troca da frase X pela frase Y mantém correção e sentido. O que é manter a correção e manter o sentido? É manter a correção e manter o sentido, entendeu? Eu falo assim, ó, nós iremos à floresta amanhã. Vou trocar, tá? Ó, a gente vai à floresta amanhã. Eu mantive a correção e o sentido, tá? A gente vamos na floresta amanhã. Eu mantive o sentido, mas não mantive a correção. Entendeu isso? Então, ó, correção e sentido. Beleza. A questão que mais me preocupa, ela foi usada muito frequentemente, continua sendo usada e pega muita gente, tá? Que é quando o cara propõe a troca de uma frase por outra e fala só em correção. Ele fala só em correção, tá legal? Por que ele faz isso? Preste atenção aqui, por favor. Olha só. O homem se dispusera a erradicar os problemas. Ó, o homem se dispusera a erradicar os problemas.
Aí o SESP faz assim, ó, preste atenção, tá? O homem se propusera a minimizar os problemas. Olha a frase 1, por favor. O homem se dispusera a erradicar os problemas. O homem se propusera a minimizar os problemas. Aí o SESP fala assim, e é muito trouxa o cara que ainda cai. Tomara que caiam várias questões assim, para todo mundo errar, menos você, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. A troca da frase 1 pela frase 2 mantém a correção gramatical do segmento. Mantém a correção gramatical do segmento. O homem se dispusera a erradicar os problemas. Frase gramaticalmente correta. O homem se propusera a minimizar os problemas. Frase gramaticalmente correta. Aí ele fala assim, ó. A troca da frase 1 pela frase 2 mantém a correção gramatical do segmento. Certo ou errado? Certo, cara. Certo. Ah, professor, mas mudou o sentido. Alguém falou em sentido nessa droga? Não. Se o SESP não falar em sentido, não se preocupe com o sentido, cara. E eles fazem isso frequentemente. Eles fazem uma alteração que qualquer pessoa inteligente como você percebe que modificou o sentido. E eles modificam de propósito, entendeu? A troca de erradicar por minimizar é diferente pra caramba, né? Uma coisa é você erradicar o problema, a outra é você minimizar o problema. Por sinal, se o tema da redação de vocês for um tema que aborde uma questão social qualquer, entenda que dificilmente você vai propor uma solução para o problema que vai de fato erradicá-lo. Você pode minimizá-lo. Quando você propõe às pessoas de alguma instrução que usem a máscara, você acha que isso vai erradicar a doença? Não, isso vai minimizar, concorda? Isso é um preceito de minimização. Ninguém acha que vai erradicar a doença assim. Então, ó, erradicar e minimizar são coisas diferentes, cara. Não fala que é a mesma coisa. Dica de amigo, tá? Se você for propor uma solução para algum problema na prova lá, é muito improvável, Michel, que haja uma solução que erradique o problema. A violência vai ser erradicada algum dia? Não. Você pode erradicar o consumo de drogas? Você não vai conseguir erradicar. Você pode minimizar. Você vai erradicar a morte nas estradas? Não vai erradicar, né? Você vai minimizar, não vai? Então, cuidado, tá? Com a sua escolha vocabular na prova lá. O tema da redação da PRF geralmente gira em torno de acidentes de trânsito, já reparou? Propostas que você pode usar para conter os acidentes de trânsito e tudo mais. Você não pode falar que medidas assim, 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 vão erradicar a morte nas estradas. Cara, até na Nova Zelândia, que deve ser o país mais perfeito do mundo em todos os aspectos, deve haver morte lá, um koala vai atravessar a rua, o cara, né, morre lá. Mas é claro que os efeitos podem ser minimizados e não erradicados, entendeu? Então, cuidado. Então, preste atenção, pessoal. A troca desta frase por esta frase mantém a correção gramatical, não mantém? E aí você vai ter que prestar atenção. Se o cara falasse que aquela troca mantém a correção e o sentido, seria errado. Se o cara falasse que aquilo manteria a correção, estaria certo. Não confunda correção e sentido com correção, tá? Beleza, pessoal? Então, se falar em correção, pensem só na correção, tá? Agora o SESP inovou. Ele começou a falar em coerência. E tem sido, cara, um desafio explicar isso, sabia? Tem sido um desafio. É difícil explicar, não é fácil entender, mas eu vou tentar, tá legal? Preste atenção. Quando ele propuser a você a troca de uma frase por outra e disser que essa troca mantém a coerência textual, você não vai se preocupar com o sentido, cara. Acredite. Você vai se preocupar em observar se aquela troca faz sentido e não se mantém o sentido. Entendeu o que eu quero dizer? Há uma diferença entre manter o sentido e fazer sentido, tá? Preste atenção, ó, vou te explicar. O homem foi preso por ter agredido a mulher. O homem foi preso por ter agredido a mulher, tá legal? Beleza, olha só. O homem foi preso por ter estuprado a mulher. Agredir e estuprar mantém o mesmo sentido? Não, não mantém o sentido. Mas faz sentido ser preso por ter estuprado, não faz? Então isso mantém a coerência. Entendeu a questão? Então, quando o SESP fala em manutenção da coerência, o que importa é que a segunda frase, a reescrita da frase, faça sentido de acordo com a questão geral do texto, e não especificamente de uma coisa só. Então, há uma diferença entre manter o sentido e manter a coerência. Há uma diferença entre manter o sentido e manter a coerência. Vamos lá. Ele engorda porque ele come descontroladamente. Ele engorda porque ele come descontroladamente, tá?
Vamos lá. Ele engorda porque ele come sem controle. Eu mantive o sentido, não mantive? Vamos lá. Ele engorda porque ele come carboidrato durante a noite. Eu não falei a mesma coisa, não. Eu não falei a mesma coisa. Mas eu fiz uma afirmação que faz um certo sentido, não faz? Então, se faz um certo sentido, isso mantém a frase coerente, entendeu? É mais fácil você pensar pela lógica contrária. O que é incoerência, pessoal? Pessoal, vamos usar máscara, todo mundo? Tá? Vou usar máscara por causa do curso aí. O que é manter a coerência? Primeiro vamos pensar em incoerência. Preste atenção, ó. Incoerência no texto faz você perder 40% dos seus pontos, tá? A incoerência no texto faz você perder 40% dos seus pontos. O que é uma incoerência no texto? Você faz uma tese inicial, Paulinho. Você fala assim, ó, o que gera violência em nosso país é a desigualdade social. Preste atenção que eu posso discordar da sua afirmação. Só é importante que a afirmação que você fez se mantenha até o final. Você não pode mudar de ideia. O texto é muito pequeno para você poder mudar de ideia. Então, eu vou cometer uma incoerência aqui com você, tá? Preste atenção, ó. A única causa da violência social em nosso país é a desigualdade social. Eu fiz uma afirmação. Você concorda que os meus argumentos agora, todos eles têm que seguir a linha de comprovar o que eu disse antes? Eu não posso, lá no terceiro parágrafo, dizer que o agente causador da violência em nosso país é, sei lá, o tráfico de drogas, entendeu? Não é que seja errado falar isso, eu concordo, só que vai de encontro com o que eu mesmo disse. Entendeu qual é a questão? Você não pode falar assim, ó, o Flamengo é a melhor equipe do Brasil, beleza? Aí você faz um texto de apologia ao Flamengo lá, evoca a época do Zico, fala aí do Gabigol, vários comentários lá, tá? Aí, de repente, num parágrafo, você fala assim, se há um time que merece louvor atualmente, é a equipe do Palmeiras. Aí, você, do nada, entendeu a sua mudança de visão? Entenda que as duas afirmações podem estar corretas, mas elas vão de encontro uma outra. Isso é incoerência. Cara, incoerência tira 40% dos seus pontos. Se o cara comete duas incoerências no texto, ele vai tirar menos que a média mínima lá, entendeu? A incoerência consiste em você ir de encontro ao que você mesmo disse. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Preste atenção na questão 2. Ele fala, seria mantida a coerência do texto, ou seja, entendamos manter a coerência como manter o sentido geral do texto e não manter o mesmo sentido da frase, tá legal? Se o trecho a partir das fosse substituído ou por com base nas ou desde as, embora essas duas expressões tenham sentidos distintos. Está muito mastigadinha a questão. Eu não posso afirmar, porque eu não voltei ao texto, não. Ele já avisou, Paulinho, preste atenção, ele foi legal aí, ó, Paulinho, você vai fazer uma troca que vai manter a coerência. Agora, Paulinho, repara que essa troca que você vai fazer vai manter o texto coerente, mas vai trazer algumas alterações aí. Ele já afirmou, não já, Michel? Está mastigando para você aí, ó. Ele fala, trocar o a partir das, da linha 8, por com base nas ou desde as, mas ele mesmo avisa, embora essas duas expressões tenham sentidos distintos. Eu não vou arriscar não, até porque eu não voltei ao texto não, tá? Mas tem toda a cara de estar certa essa afirmação, entendeu? Sem voltar ao texto, não vou chutar, vou voltar para olhar, mas tem toda a cara de estar certa. O cara fez todas as ressalvas possíveis, entendeu? Ele não foi pragmático, ele não falou assim, ó, é só trocar que está tudo certo. Ele fez uma troca e disse, ó, vai manter a coerência, mas vai alterar um pouco do sentido, entendeu? Tem toda a cara de estar certa, porque é uma afirmação que não é pragmática, não. Vocês aí que fazem questões de direito, eu ouço vocês falando e eu acho muito correto quando vocês dizem, até porque professores devem alertar vocês, né? Quando eles fazem as afirmações do tipo nunca, sempre, jamais, né? Ainda mais na área do direito, que é uma área cheia de ressalvas, né? Como toda ciência humana, é uma ciência cheia de ressalvas, né?